Estamos dando início a mais um podcast Fala Fusesc. A Fusesc promove continuamente a educação financeira e previdenciária aos seus participantes e assistidos, por meio da disponibilização de informações e conteúdos orientativos que auxiliem o público a tomar decisões sobre o seu futuro para desfrutar de uma aposentadoria com mais qualidade de vida. Na área de investimentos, a entidade irá publicar uma série especial sobre os 6 segmentos de investimentos de previdência complementar. E neste primeiro episódio vamos falar sobre o segmento imobiliário. E para falar sobre este tema, estamos aqui com os especialistas da área, Carlos Eduardo Pitts, que é o nosso diretor financeiro e administrativo da entidade, e Fausto Zimmermann, que é o nosso gerente financeiro. Então, senhores, sejam muito bem-vindos. Cadu, vamos começar com uma pergunta para você. Como é que está composto o segmento imobiliário da Fusesc neste momento? Olá, Carol, muito obrigado pelo convite. Essa série de investimentos, segmentos de investimentos em que a gente pode fazer alocação de recursos é uma grande oportunidade para a gente da área de investimentos, explicar para o nosso participante assistido como que funciona a gestão. E esse primeiro episódio é muito oportuno, pois se a gente está falando da carteira de imóveis, a gente tem muito a colocar na mesa, muito a esclarecer, e essa sua pergunta é um início bastante interessante. Como que é composta, então, nossa carteira de imóveis na Fusesc? Primeiro, convém dizer que aproximadamente 5,5% de todo o patrimônio dos nossos investimentos é composto pela carteira de imóveis. Então, não é um volume tão significativo a ponto de a gente ter uma eventual variação muito alta de rentabilidade baixa ou alta por causa dessa composição. Mas não é menos importante, porque ela tem uma contribuição nossa, através de vendas ou através de aluguéis, que nos ajuda a compor a rentabilidade final ao longo de vários anos, né? Ela já foi uma carteira também bastante importante, porque esses investimentos imobiliários eles vêm de longo prazo. Hoje a gente não pode mais fazer investimentos em imóveis propriamente ditos na carteira própria, só através de fundos imobiliários, e ela teve uma importância bastante grande em períodos aí da década de 80 para cá, que nos ajudaram a construir o patrimônio de identidade que a gente tem hoje. Atualmente, nós temos imóveis em 12 edifícios. Esses 12 edifícios que nós temos imóveis na composição, um é residencial, que é o Vitale Residência. Todos os outros 11 são de perfil comercial. Ele está dividido hoje entre os nossos 3 planos de benefício, que é o plano 1, Multifuturo 1, Multifuturo 2. O plano 1 tem aproximadamente 35% desse volume. O plano Multifuturo 1 tem os outros 55% e 9% mais ou menos é o que está composto no plano Multifuturo 2. O total de investimentos avaliados na carteira imobiliária hoje é de 156 milhões de reais. Isso é o que está composto na nossa carteira. Como que foi feita essa separação do volume que pertence a cada plano? De acordo com o patrimônio dos planos em 2009, quando foi feita a segregação real dos ativos dos 3 planos de benefício. Então, cada um ficou proporcionalmente ao tamanho do seu patrimônio, com a proporção de imóveis correspondentes. Cadu, e agora tem uma outra pergunta também, que é a respeito dos imóveis, que acho que o nosso público tem bastante dúvida a respeito disso. Por que é que a Fusesc vem vendendo seus imóveis nos últimos anos? Bom, em primeiro lugar, a Fusesc não vem vendendo nos últimos anos. Ela sempre vendeu a composição da carteira de imóveis à medida que surgiam boas oportunidades. Isso é importante a gente citar. Mas especificamente nesse momento, nós temos 3 bons motivos para fazer a venda gradativa da nossa carteira de imóveis. O primeiro motivo é a nossa rentabilidade. A rentabilidade do primeiro semestre ficou, em termos de retorno de aluguel, algo em torno de 0,6% no primeiro semestre, o que dá 0,10% ao mês de retorno com base em aluguel. Uhum. O segundo motivo é porque a legislação nos pede que a gente tenha uma alienação desses imóveis até 2030 ou que compõe esses imóveis dentro de um fundo de investimento imobiliário. E aí eu vou explicar o que significa a nossa estratégia em termos disso. E o terceiro é a oportunidade de alienação com melhor custo de oportunidade. Então, indo pela primeira linha de raciocínio, por que a carteira de imóveis tem uma rentabilidade tão baixa? O que acontece dentro dessa carteira? A rentabilidade, essencialmente, ela é a divisão das receitas que eu tenho dentro de um investimento dividido pelo meu capital investido. Então, quando a gente vai fazer a avaliação de uma carteira de imóveis, se o meu imóvel, por exemplo, vale 500 mil reais e o meu aluguel que está vindo é de 5 mil reais, então eu estou tendo uma rentabilidade de 5 mil reais dividido por 500 mil. Uhum.
Essa nossa rentabilidade da carteira de aluguéis, ela tem duas alternativas para ela ser mais rentável. Ou eu vou subir o valor dos meus aluguéis, ou vou reduzir o valor da avaliação dos meus imóveis, para poder encontrar a minha meta atuarial. Então você imagina que a minha meta atuarial hoje, por exemplo, do plano 1 é INPC mais 4,17. Aí o INPC, vamos supor então que fechou 5% no ano. Eu teria que encontrar uma rentabilidade de 9,17% em cada segmento para eu poder encontrar a meta atuarial. Certo. E o segmento de imóveis ele não faz isso por quê? Porque ou eu estou com o valor dos meus imóveis muito alto, ou eu estou com uma receita de aluguel muito baixa. Então a gente tem que fazer um estudo nas duas frentes para entender o que é que vai fazer a minha rentabilidade ser melhor. Uhum. Que é o que todo mundo quer, né? Que é o que todo mundo quer. Então, na minha carteira de aluguéis, eu estou hoje no centro de Florianópolis, com aproximadamente 480 matrículas que estão em oferta, desde garagens, salas comerciais, apartamentos não entram na carteira de aluguel, estou falando aqui só da parte comercial. Certo. E a gente faz a alocação de aluguel de acordo com a demanda de mercado. Então, quando o mercado está mais aquecido, a gente tem uma rentabilidade melhor. Quando o mercado tem um arrefecimento por causa de uma crise econômica, por exemplo, a nossa carteira tende a perder um pouquinho da rentabilidade. Sem contar os fatores externos do tipo oferta. Se tem construção de prédios comerciais exatamente onde a gente tem os nossos prédios, aumenta a oferta. Se aumenta a oferta, cai o preço. Uhum. Então, esse é o nosso dilema de gestão de carteira de aluguéis, por exemplo. Então, o meu custo de oportunidade de fazer a venda de um determinado imóvel que está me dando determinado retorno de aluguel é eu poder fazer essa alocação de recursos em outro segmento de investimento, como, por exemplo, renda fixa, renda variável, segmento estruturado. Então, o primeiro motivo de eu querer fazer uma venda de um determinado imóvel é porque eu sei que existem oportunidades para a utilização desse dinheiro que me são mais rentáveis no longo prazo para o participante, para o assistido, que é encontrar minha rentabilidade. Uhum. O segundo motivo é que até 2030, então, como eu preciso fazer a alienação dessa carteira de imóveis, eu preciso me antecipar e utilizar as oportunidades de negócio até lá. Eu não posso querer vender um determinado imóvel sob pressão. Se eu quero vender um determinado imóvel sob pressão, o mercado vai colocar o preço desse imóvel lá embaixo porque eu tenho uma obrigação, uma necessidade. Mas a legislação também permite que eu converta esse imóvel em fundo imobiliário. Mas o fundo imobiliário tem muito custo. Uhum. Eu tenho que pagar toda uma taxa de administração para um terceiro e eu tenho que obedecer à regulação da CVM para prestar conta e fechar balanço desse fundo, o que enseja num custo administrativo alto. Se hoje a minha rentabilidade da carteira está aproximadamente 2% no ano, que eu tiro do valor de aluguel, na média histórica, se eu tiver que pagar 1%, 0,70%, 0,80% de taxa de administração, mais os custos de tarifas, como por exemplo CVM, eu vou estar pegando, sei lá, 30% da minha margem de lucro dessa carteira, que já é baixo, para poder pagar uma despesa administrativa ou pagar por burocracia. Uhum. Isso fora eventuais efeitos de TBI, de transferência do patrimônio dos planos para esse fundo. Então, tem toda essa questão envolvida. E o terceiro motivo, que esse eu acho que é o ponto nevrálgico do nosso debate aqui, é o seguinte: é oportuno eu fazer a alienação dessa carteira de imóveis? Como eu falei no início da minha resposta aqui, eu tenho que avaliar o imóvel e ver qual que é o retorno de aluguel que eu tenho, porque isso é uma proposta comercial. Eu estou aqui separando a visão residencial, você tem o sonho de comprar sua casa, aí entram outros fatores emocionais. Não, eu estou falando aqui de uma carteira comercial que eu faço um investimento, compro uma sala e vou alugar. Então, todo mundo que vai querer comprar uma sala comercial vai olhar pelo ponto de vista econômico, né? Algumas pessoas podem ter o sonho de querer ter uma sala comercial, mas não é o grande mote do mercado imobiliário. Certo. O grande mote é eu comprar para poder alugar e ter uma receita. Então, existem 3 formas de eu avaliar um imóvel para saber se eu estou com ele aderente ao preço de mercado. É o método de custo. Então, eu vou lá, levanto um edifício. Quanto foi de tijolo, quanto foi de mão de obra, quanto foi de pintura, quanto foi... no final das contas, o meu imóvel custou, então, para erguer R$100.000. Tem outro método, que é o método comparativo direto, que é o que a gente utiliza porque é o mais aderente à nossa realidade, que é verificar o seguinte: o meu imóvel, comparado com os outros imóveis semelhantes, na Praça Aparecida, com uma metodologia econométrica, existe um modelo econométrico que calcula isso. Quanto que ele vale comparado com o que está sendo oferecido no mercado pelos outros meus concorrentes de oferta? Uhum. Aí eu consigo ter, por isso que o nome é método comparativo direto. Eu me comparo diretamente às outras ofertas que estão rolando no mercado e os negócios que estão ocorrendo no atual momento para os imóveis parecidos com os meus. E a terceira metodologia
é o fluxo de caixa descontado. O que é o fluxo de caixa descontado? Eu tenho uma expectativa de receita de aluguel, por exemplo, para X anos, e eu quero que a minha rentabilidade, então, seja a minha meta atuarial, INPC mais o 4,17 do plano 1. Eu pego essa receita esperada e o resultado disso aqui tem que me dizer qual que é o valor do ativo. Como eu utilizo o método comparativo direto, porque é mais aderente à legislação, e ele é oportuno no sentido de oferta, normalmente o valor que eu estou reconhecendo desse imóvel para minha carteira, ele não necessariamente está casado com o meu fluxo de receita de aluguel. Uhum. Às vezes sim, às vezes não. Tem alguns imóveis que me dão uma alta receita porque tem uma boa proposta de aluguel. Tem outros imóveis que estão em vacância. Depende. Como eu falei no início, a gente tem 480 matrículas para administrar. Então existem essas diferenças. Sim, é bastante coisa. É bastante coisa para a gente administrar. Mas o fato colocado aqui concreto é que nós identificamos oportunidades fora do segmento imobiliário para poder fazer a alocação desse recurso e estamos no caminho de atender a legislação. Então esse é o motivo pelo qual a gente está fazendo essas propostas de alienação nesse momento. Então a gente fala aqui em estratégias e as oportunidades de mercado, que é isso que fazem com que essa carteira de imóveis tenha uma gestão mais dinâmica, digamos assim. Perfeito. Eu poderia simplificar o processo, por exemplo, como as discussões que a gente faz na área de investimento. Isso tudo tá em debate constante, né, Carol? Isso não é apenas uma via. Nós temos várias vias e vários cenários. A gente recebe consultoria externa, inclusive, para nos ajudar a avaliar cenários de longo prazo. No cenário colocado hoje, a gente percebe, eu tenho um bom custo de oportunidade, porque eu estou com meus imóveis em boas condições, num mercado bom, e eu não tenho necessidade, por exemplo, de vender rapidamente. Ninguém está com muita pressa. Certo. Isso nos ajuda a ter uma boa negociação de preço. Então, pontualmente, o cenário que a gente vive hoje é propício para a gente fazer alienações paulatinas, ofertas paulatinas, e que isso venha ao encontro da melhor rentabilidade possível para o nosso participante assistido. Ok. Fausto, agora vamos lá com você. O Cadu nos falou aqui a respeito de toda a estratégia e as oportunidades para a venda dos imóveis, né? Então, como é que se dá, depois que se decide tomar a decisão de vender um imóvel, esse processo de venda? Como é que ele ocorre? Então, dentro da gerência de investimentos, a gente tem um processo chamado estudo técnico do segmento imobiliário. A periodicidade desse estudo é semestral. Então, a cada 6 meses, a gente reavalia metade da carteira de imóveis da FUSESC, né? E faz uma análise completa de como é que está a relação dos aluguéis, né? Se está alugado, se está vago, como é que está perante o mercado o valor desses imóveis e toma uma decisão. Vamos vender, não vamos vender? Em decidindo vender, a gente faz uma nota técnica, submete à diretoria executiva e leva até o conselho deliberativo. Ali a gente vai expor toda a situação daqueles imóveis e vai, então, propor ao conselho a venda de algumas unidades, algumas salas ou um prédio inteiro, se for o caso, né? E ali a gente vai definir preço, vai definir qual o local, qual a forma de venda, né? Porque a gente, por exemplo, tem 3 formas de vender o imóvel, de aliená-lo. Podemos fazer através do site da FUSESC, podemos fazer através de um leilão, um leiloeiro independente, oficial, né? E também através de corretor, uma empresa contratada, terceirizada, especialista no assunto, e ela vai fazer essa oferta no mercado, né? Algumas questões importantes. Essa oferta vale por 180 dias, porque a gente não pode vender um imóvel com uma avaliação acima de 180 dias, isso é lei, né? As avaliações são feitas por pessoas profissionais especializados. A gente já tem alguns aí, porque também não são muitos que tem no mercado de avaliadores. A gente tem alguns parceiros que já nos atendem, que são muito competentes nessa área, né? Certo. Então a gente se utiliza deles. E eu acho que assim, ó, resumidamente, não sei se o Cadu quer complementar alguma situação, eu acho que o processo é esse, né? A cada 6 meses faz uma análise e leva alguns imóveis à venda. Quer dizer, todo esse rito está previsto dentro das estratégias da FUSESC para que a venda do imóvel seja feita da melhor forma possível e alcançando o melhor valor possível no mercado. Exatamente, exatamente. Nós temos uma questão muito importante nessa estratégia, Carol, que o Fausto está trazendo do estudo técnico do segmento. A gente, de 6 em 6 meses, a gente pega, então,
um grupo de imóveis, é separado em 2 grupos, esse grupo de imóveis recebe essa avaliação dos avaliadores dentro do conjunto. Certo. Né? Então tem, por exemplo, dos 12 edifícios, então eu vou avaliar os imóveis que compõem 6 edifícios da primeira vez. Uhum. Justamente porque tem 180 dias de duração da avaliação. E aí ali é escolhido, olha, quais são os imóveis que a gente acredita que vale a pena ofertar. Os que têm mais potencial, né? Os que têm mais potencial, os que estão no melhor momento de oferta, considerando o cenário Do de mercado. mercado que a gente está acompanhando. Uhum. Mas o que é importante a gente colocar que inverteu um pouco a ordem e nos facilitou o processo de venda. Nós nunca podemos deixar de receber ou não queremos deixar de receber ofertas de pessoas que eventualmente queiram comprar o imóvel. Uhum. Alguém vem ali e sabe que o imóvel da Fusesc vem fazer uma determinada oferta, nós não temos nada contra a pessoa fazer uma proposta. Isso pode acontecer. Uhum. Só que o nosso processo de oferta de imóveis, ele passa por um estudo técnico, por uma precificação, por uma avaliação desse mercado, e é colocado para o Conselho Deliberativo fazer a oferta, e essa oferta já tem um preço definido, já tem canal definido, e não importa quem vai comprar. Se é uma pessoa física, é uma pessoa jurídica, se ela conhece ou não conhece a Fusesc, pouco importa. O que importa é que ela atende às condições que foram estabelecidas pelo Conselho. Uhum. O que isso significa no final do dia? Que para nós não importa se alguém vem fazer uma oferta de imóvel para nos comprar ou não, porque nós estamos ofertando antes, a gente está saindo na frente e a gente coloca essa oferta e não importa quem é o freguês, vamos colocar assim. Certo. Quem estabelecer as condições de preço e condições de mercado vai comprar aquele imóvel. Uhum. Então isso facilitou o nosso processo administrativo de avaliação, o processo de estudo, porque uma vez ofertado, quem encontrar o preço, quem encontrar as condições, vai acabar levando o imóvel. Isso é transparência, né? A grande palavra aí de estudo, acho que é a transparência de todo o processo, né? Não tem benefício para ninguém, todos tem que obedecer os mesmos critérios, os mesmos Não há preferências, né? Não há preferência. Eu acho que isso aí é o grande mote desse processo, desse estudo, né? A conclusão dele. Uhum. Isso faz parte de uma governança bem positiva, né, dentro da entidade. Todo esse processo só reforça essa questão. Exato. Uhum. Fausto, então falando dessa questão dos valores, numa dúvida que eu acho que nossos participantes assistidos podem ter, né? Nesse processo de venda, o valor da aquisição é o mesmo do valor da venda? Não, tem uma diferença aí, né? Tem uma diferença. Eu vou responder essa sua pergunta assim, fazendo uma comparação que eu acho que talvez fique um pouco mais fácil de entender. Na pessoa física, todo mundo está acostumado, quem tem imóvel, né? Que não se pode mexer no valor do imóvel lá na declaração. Todo ano você tem que manter aquele valor pelo qual você comprou o imóvel. A menos que tenha alguma reforma, e você tem que guardar suas notas fiscais e ir agregando esse valor lá na declaração de imposto de renda. E quando você vende, você pega aquele valor, que geralmente não é o valor que vale a sua casa está lá registrada por 50 mil e hoje já está valendo 500. Aí você tem aquele ganho de capital ainda para pagar, né, que é o 15% do imposto de renda sobre o ganho. Nas entidades fechadas de previdência complementar é diferente. Nós, por lei, precisamos reavaliar e contabilizar uma vez por ano cada imóvel. Então, o que significa isso? A cada avaliação que é feita anualmente, a gente vai lá e registra contabilmente o valor do imóvel. Então, o que acontece? Imóveis comprados lá na década de 70, 80, não estão por aquele preço. Eles já vêm todo ano sendo atualizados. Certo. Então, quando você vende, ele já não tem mais aquele ganho. Aquele ganho já foi para a cota, já foi para a rentabilidade do participante, né? Do assistido. Ele já ocorreu, Já né? ocorreu. Assim como se houve uma desvalorização por algum motivo, uma crise, como aconteceu o subprime lá em 2008, nos Estados Unidos, os imóveis deram uma queda, também a gente atualiza o valor para menos. Então, quando você vai ao mercado vender, geralmente não se tem muito ganho, não tem muita rentabilidade na venda. O que tem é a entrada do recurso, que você vai pegar esse dinheiro e daí sim vai fazer aquilo que o Cadu falou. Vai aplicar no mercado financeiro, às vezes com uma taxa melhor, com mais liquidez, mas em termos de rentabilidade na cota ali do participante, acontece muito pouco, porque isso já vem ocorrendo nas reavaliações. Então, quando tem a contabilização é que o participante pode sentir alguma
algum ganho ou perda na rentabilidade dele daquele mês. Mas não na venda. A venda, a menos, claro, que você está contabilizado por 1 milhão e você vende por 1.200.000, esse 200 vai refletir na rentabilidade daquele mês. Tá? Mas não tem assim um ganho muito significativo como na pessoa física, por exemplo. Eu acho que ficou claro, então, como é que ocorre esse ganho. E, Fausto, a gente falou bastante, assim, do processo de vendas, como é que funciona a venda, né? Mas a Fusesc também tem imóveis numa carteira de aluguel aí. Então, como é que funciona esse processo da carteira de aluguel? Então, o processo dos aluguéis, a gente também faz a 4 mãos, vamos dizer assim, né? A gente conta com um parceiro, uma empresa especializada no ramo, atualmente é a Giacomelli Imóveis, né? Então, ela faz toda a questão do marketing, a captação dos clientes, dos locatários, né? E a gente trata diretamente com a Giacomelli a questão do recebimento desses aluguéis. A Giacomelli cuida mais da parte burocrática, parte de trazer o cliente, mostrar a sala, fazer toda a questão do contrato, cobrar dele taxas administrativas, judiciais, quando se tem uma saída ou uma multa, e a gente recebe, através de uma conta centralizada, o valor do aluguel. Porque a Giacomelli é utilizada porque o processo operacional de fazer a gestão desses imóveis é muito grande, né? Exato. Imagina, como o próprio diretor falou, 480 matrículas. A fundação não tem... Teria que virar uma imobiliária só para cuidar da carteira de imóveis. Então, a gente utiliza realmente um terceiro para desafogar um pouco a nossa área ali, né? A gente tem... Vocês vão acompanhar nesses podcasts aqui, que são 6 segmentos, segmento de renda variável, de renda fixa, de empréstimos. Então, se a gente fosse tocar sozinho a carteira de imóveis, como já teve no passado, a Fusesc no passado já teve uma área de imóveis, tinham lá 5, 6 funcionários só para fazer essa parte que hoje a gente faz talvez com ou com a ajuda de mais um outro. E então nos facilitou bastante. Claro que imóveis significativos, por exemplo, acima de R$ 5.000, a gente tem no nosso contrato lá que tem que a Giacomelli passar pela fundação, tá? Porque aí já começa a ter um valor um pouquinho mais significativo. A gente quer saber onde está sendo alugado, por quê, qual o valor. Então a gente participa, não que a gente se envolve diretamente. Mas vamos dizer assim, tem um aval da fundação. E inferiores... Quer dizer, a fundação vai acompanhando todo o processo, né? Ela não precisa realizar essa operacionalização pelos motivos pelos quais você já falou, mas está acompanhando de perto como é que está acontecendo essa gestão, né? Acompanhando, e a gente faz reuniões também periódicas com a Giacomelli, né? E eles nos apresentam relatórios mensais de visitas, quantas visitas foram feitas em tal imóvel, como é que está esse imóvel, precisa de manutenção, não precisa. Se for uma manutenção pequena, a própria Giacomelli tem autonomia para fazer. Se for uma manutenção um pouco maior, aí a fundação avaliza, tal, contrata 3 orçamentos para fazer essa obra, né? E além disso também participamos de todas as assembleias de condomínio no qual a gente participa, daí não é a Giacomelli, daí a própria área técnica que recebe essa pauta, faz uma nota técnica, passa pela diretoria para tomada de decisão. Então a gente está sempre acompanhando, né? Claro que tem uma parte aí operacional que demanda mais esforço que a gente terceirizou, mas a gente não deixa de acompanhar periodicamente os imóveis. Ótimo. Carol, é importante citar que essa forma da Fusesc fazer gestão, ela tem um foco bastante grande no que a gente chama do nosso core business. Quer dizer, o que a gente efetivamente administra com as nossas próprias mãos? O que é o nosso modelo de negócio? Nós queremos fazer a gestão previdenciária. Então, nosso modelo de negócio é fazer investimentos de recursos de pessoas que estão guardando para o momento de aposentadoria e depois converter um benefício mensal que ela vai receber ao longo da vida dela até que chegar no último dia da aposentadoria ou quando ela vir a falecer. Que essa é a nossa essência, né? Essa é a nossa essência. É para isso que a gente está aqui. Então, nós colocamos muita energia em fazer bem feito aquilo que é o nosso modelo de negócio, para atender bem ao nosso participante assistido,
prestar um serviço para ele, que foi o que ele nos contratou para fazer. Então, quando a gente vai fazer a parte de investimentos, por exemplo, a carteira de imóveis, olha, carteira de aluguéis, a gente tem uma terceirização. Mas a gente também tem terceirização de alguns tipos de investimento. A gente tem renda fixa, por exemplo, que é para o fluxo de caixa. Está terceirizado com a BB Asset, que é a nossa administradora de recursos para investimento. Renda variável. Por exemplo, você não vai ver dentro da Fusesc a gente comprando a ação de uma companhia. Isso tudo está terceirizado. Por quê? Porque os gestores dessas áreas, eles são especialistas em fazer isso. E eles têm um ganho por fazer isso em volume. E aí reduz o custo. Essa que é a essência da coisa, eu reduzir o meu custo. Como falou o Fausto, quanto nos custaria mensalmente eu ter 5 funcionários para virar uma imobiliária? Para causa de 5% do nosso patrimônio. Faz sentido? Então, além disso, nós ainda temos o que a gente chama de um Chinese Wall entre o relacionamento que eu tenho com os meus clientes na área de investimentos, por exemplo, de imóveis, em que a gente não tem um contato pessoal. Nenhum colega da entidade, nenhum dirigente, nenhum gerente tem um contato pessoal com uma pessoa que alugou uma determinada sala. Isso é feito com o terceirizado. Nós temos esse Chinese Wall para garantir a etapa de cada processo, com cada um fazendo aquilo que lhe cabe. Então, quando alguém vai fazer um aluguel de uma determinada sala, vai passar lá por aquele filtro da empresa terceirizada, vai ser feito um contrato. Quando o contrato for acima de 5 mil, vai ser submetido para a Fusesc fazer uma determinada avaliação. No processo de venda não é diferente. Quando você vai fazer a venda de um imóvel, a Fusesc não tem relacionamento com o comprador. Ninguém aqui na Fusesc pega a chave do apartamento do Vitale Residência, sai da Fusesc, entra no Vitale e mostra para uma pessoa. Não é o nosso core business. Não é para isso que a gente está aqui. Claro. A gente nem saberia como fazer um processo de venda, porque existe uma especialidade. Existe corretor de imóvel para poder fazer esse trabalho. Cada um com a sua qualificação, né? Cada um com a sua qualificação. Por exemplo, quando vem um processo de venda de um imóvel originada lá fora de um corretor, ele entra dentro do software que nós temos interno, que é o C-Suite, inicia o processo lá na ponta, com todos os documentos de proposta do comprador, passa pelo crivo do que foi aprovado pelo Conselho Deliberativo, o valor, as condições, a emissão do boleto, o pagamento, assinatura de contrato, assinatura das testemunhas do contrato, depois passa pelo due diligence da área jurídica, passa pela diretoria novamente, para daí assinar a escritura, para daí levar isso no registro de imóvel. Então existe toda uma cadeia de valor envolvida para você começar uma tarefa e terminar essa tarefa. São várias pessoas dentro da entidade envolvida e pessoas lá fora envolvidas para que esse processo seja ágil, transparente, auditável, que qualquer pessoa que venha, um auditor externo, alguém da Previc, um determinado participante assistido, ele pode abrir todos os nossos processos de fluxo de venda de um determinado imóvel, ele vai saber em que passo que está, em que momento que está. Vai ver as instâncias do começo ao fim num processo que é muito claro, né? Como é que as coisas funcionam. Claro, auditável e, assim, eficiente, né, Fausto? Eu acho que a palavra é eficiência. Nós estamos conseguindo fazer bons negócios de oferta de imóveis, estamos vendendo alguns imóveis paulatinamente e encontrando o preço do mercado. A gente está encontrando o preço do mercado sem pressa e sem necessidade de fazer nenhuma liquidação forçada, porque não é essa a nossa proposta. A nossa proposta é atender a legislação e pegar o recurso e aplicar naquilo que eu tenho uma rentabilidade melhor, que é o que a gente está procurando todo dia. E que estamos conseguindo, né? Na verdade, a gente está conseguindo uma boa rentabilidade, uma boa gestão aí dos nossos recursos. Nesse primeiro semestre a gente fechou muito bem, né? Essa questão, então acho que é só continuar fazendo aquilo que a gente está fazendo muito bem. Então, Cadu, Fausto, eu acho que a nossa conversa foi bastante esclarecedora. Acho que nós conseguimos aqui, talvez, tirar muitas dúvidas que os participantes assistidos, às vezes, nos colocam nos atendimentos que são feitos na Fusesc, né? E eu acho que agora é o momento da gente aproveitar e convidar o nosso público a acompanhar os próximos conteúdos que nós vamos divulgar nessa série de investimentos. Também teremos conteúdos aí a respeito da gestão dos planos de benefícios, da parte de seguridade, mais conteúdos a respeito de educação financeira e previdenciária, que para a Fusesc esse conteúdo é muito importante, porque é ele que ajuda as pessoas a tomar boas decisões, né, a respeito do seu futuro. Aproveito também para convidar o nosso público a acompanhar a próxima edição do Jornal da Fusesc, em que teremos sobre esse tema dos imóveis mais questões complementares. Obrigada pela presença de vocês até aqui e até o próximo Fala Fusesc.